Olá, sejam bem-vindos ao PodCrea, o podcast do CREA Paraná. Esse programa é desenvolvido para profissionais das engenharias, agronomia e geociências, mas também para toda a sociedade, afinal são assuntos de interesse público e do público. Hoje vamos falar de inovação com Murilo Braguin, que é dono do podcast Engenharia Científica, que tem mais de 12 mil acessos por mês. Isso mesmo. Legal. Bom, então vai ser uma apresentação de host para host hoje. Isso mesmo, hoje vai ser assim. Legal. Mas você também é coordenador geral do ConstruHub. Sim. E é empresário. Sou empresário e engenheiro civil de formação. Engenheiro civil de formação. É bastante coisa, né? É muita coisa mesmo. Para gerenciar tudo isso, é tranquilo. Bom, seja bem-vindo. Se quiser se apresentar para o nosso público. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Obrigado ao CREA Paraná, mais uma vez, pela parceria de ter o prazer de falar de engenharia, ainda mais de inovação, que é um assunto que eu gosto tanto, né, aqui nesse dia de hoje. E que nem se falou, eu sou engenheiro civil de formação, né, e tenho 10 anos de formado, mais ou menos, e ao longo desse caminho todo eu fui empreendendo em muita coisa, né. Um dos empreendimentos foi o Engenharia Científica, que é esse podcast que a gente está no ar desde 2020. O primeiro podcast foi no ar de março de 2020, bem ali na pandemia, né. E ao longo desse caminho a gente foi construindo muito público, né? Chegamos a 50 mil visualizações, 60 mil visualizações, e hoje a gente tem cerca de 12 mil acessos mensais, um público basicamente técnico, né? Formado por engenheiros, formado por arquitetos, por pessoas que são técnicos de edificação, né? Então a gente aborda esses assuntos de engenharia de uma maneira bem diferente. A gente na verdade, abaixa a régua técnica e conversa uma conversa do dia a dia. Um engenheiro que quer ter o seu próprio podcast, que dica você daria? Qual seria a dica de ouro? Primeiro, quando a gente começou, lá em 2019, a gente começou justamente porque a gente não encontrava, naquela época, conteúdo bom de engenharia. Para a gente poder ouvir alguém que é técnico, que sabe das coisas, sem cair ou para a formalidade, a extrema formalidade, ou para aquele conteúdo bobo. Né, que a gente vê por aí muito conteúdo bobo de pessoas que se dizem técnicos, mas estão lá no YouTube fazendo palhaçada com engenharia. Né? Então a gente quis fazer um meio termo, onde a gente pudesse trazer um conteúdo legal com humor. Né? E a gente começou querendo fazer uma revista eletrônica, alguma coisa assim, um blog e tal, e a gente foi pensando que as nossas reuniões de briefing, eu e o Leonardo, que o Leonardo é engenheiro civil, também se formou comigo, aqui na Universidade Estadual de Londrina, aqui em Londrina. E a gente, nas nossas conversas de briefing, para fazer as pautas, a gente percebeu que davam boas conversas. Então a gente começou a gravar as reuniões. E desse gravar reuniões, a gente falou assim, por que a gente já não publica a nossa tentativa de fazer a pauta do briefing? E a gente começou assim. Então no primeiro conteúdo que a gente fez, a gente não sabia de plataformas como hoje é famosa, né, com o Spotify. Então a gente gravou com o celular o microfone do notebook mesmo. Enfim, e foi gravando e soltando no ar e tendo uma recorrência semanal. Eu acho que esse é o diferencial nosso, que a gente sempre foi tendo essa recorrência semanal. E aí a gente foi construindo público dessa forma. Né? Então a dica que eu dou para quem está começando é, primeiro, pega uma área de conhecimento que você já tenha, né? Trabalha nessa área de conhecimento, independente se ela é nichada ou não. Na verdade, quando o conteúdo é nichado, por exemplo, a gente tem conteúdos de podcast generalistas que fazem sucesso no Brasil e no mundo inteiro. Porque eles falam de tudo. De tudo. Quando você traz um podcast de engenharia, você já está construindo um nicho. Você já está falando com pessoas que são engenheiros. Se você faz de engenharia e com algum tema da engenharia, tipo impermeabilização, incêndio, patologias, né, edificações, você vai ter um nicho menor ainda. Mas se você trabalha bem esse tema, você passa a ser conhecido pelo tema. Isso é ótimo. Né? Então a dica que eu dou é, não imagine que você vai ter um público enorme. Você não vai conseguir bater um público frente a um cantor sertanejo, por exemplo. Né? Mas você vai ter um público de qualidade. Trazendo um pouquinho para o lado da comunicação que a gente fala, que é a minha área, a gente tem muita questão do público qualificado. Às vezes é melhor você entregar para menos gente, mas
pessoas que realmente consomem seu conteúdo. Sim. Você entende que é isso mesmo? É isso. É isso, né? É isso. O segredo da internet não é quantidade, é qualidade. É qualidade, a qualidade do público. Gente que engaja, gente que responde. E vocês têm um feedback positivo dos ouvintes? Engraçado, né? O ouvinte de podcast, eu até entro nessa estatística, a gente não interage com o criador de conteúdo, geralmente. Não interage. Não interage. Uhum. Com um monte de podcast que eu ouço, eu nunca mandei mensagem pros caras, mas eu ouço eles todo dia, semanalmente. O feedback é a frequência. É a frequência, mas é pouco o feedback que existe. Mas onde eu vou, nos eventos que eu vou, o pessoal chega, você que é o Murilo do Engenharia Científica, não sei o que, eu ouço vocês, né, sempre e tal, continuo fazendo conteúdo. E eu falo, cara, mas e aí, você já comentou? Não, nunca comentei lá, mas eu sigo vocês sempre. Então, eu percebo que o nosso público ele é silencioso, mas eles estão ali sempre. Então, quando a gente faz enquete, eles respondem. Quando a gente pede interação, eles interagem. Né? Então, ou eles abordam o nosso patrocinador, porque ouviu no Engenharia Científica, eles vão atrás da empresa patrocinadora e começam a interagir com essa empresa, e a gente tem o feedback do patrocinador daí, então isso acontece. Bom, esse é o Murilo do podcast, mas a gente tem também o Murilo que trabalha no ConstruHub, que trabalha com inovação. Como é que é trabalhar com inovação hoje em dia? Legal. Então, o Murilo empresário, né, eu tenho algumas empresas, uma das empresas é uma empresa de gestão de inovação. E eu estou junto com o Sinduscom Paraná Norte, que é o sindicato da construção civil aqui de Londrina, desde 2019 trabalhando num projeto chamado de ConstruHub, que é o hub de inovação da construção civil. Ele começou lá em 2020 com um plano de negócios. O Sinduscom na época queria trazer mais vida para a edificação, aqui onde a gente está hoje, né? Aqui a gente está hoje gravando no edifício do Sinduscom Industrial, né? Queria trazer mais pessoas para perto do sindicato para as pessoas poderem interagir melhor, descobrir o que é o associativismo, ver as vantagens que é de você ser associado a esse tipo de entidade e queria trazer esse networking, movimentar o espaço e tudo. Então foi criado um modelo onde a gente pudesse trazer CNPJs novos para cá. E onde a gente começou? A gente começou criando um programa de inovação que é chamado de ConstruHub, onde a gente fez uma incubação de empresas. Então hoje, as pessoas que têm boas ideias na construção civil, elas conseguem se inscrever no começo do ano no ConstruHub e a partir desse momento elas passam a entrar aqui e serem capacitadas para abrir o seu CNPJ inovador e construir sua startup. Então, a gente começou lá em 2022, quando foi a inauguração, com 7 startups. 2023 passamos para 36, 24, 52 e agora 25 a gente vai chegar em 70 e pouco, 73 CNPJs abertos via Sinduscom. Olha só que interessante, né? Então, a gente ensina a galera a empreender, abrir seu próprio CNPJ, lançar o seu primeiro produto no mercado, conquistar o primeiro cliente e a partir daí entrar em operação nessa empresa. Londrina é uma cidade que ela respira inovação. O ConstruHub está localizado aqui em Londrina, né? Para quem não sabe, que está assistindo a gente não sabe, é aqui em Londrina, o CEAL, o Clube de Engenharia e Arquitetura aqui de Londrina, como você disse, onde a gente está gravando, e a cidade ela respira inovação. Hoje de manhã eu gravei um podcast sobre inteligência artificial e a gente já trouxe esse assunto. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do por que você acredita que Londrina é uma cidade que tem uma característica tão forte de inovação. Inovação, tecnologia. O que torna essa cidade com características para que ela se torne propícia para isso? Bom, primeiro, igual eu falei, a gente tem um programa, um jeito das pessoas tirarem as ideias da cabeça e transformar essas ideias em bom negócio. Né? Esse bom negócio ele vai ser assistido por vários profissionais que estão na diretoria do CEAL, do Sinduscom, que são empresários da cidade. Então, eles assistem essa galera a esse começo desse processo. Então, a gente incentiva, dá gás, vira parceiro de negócio e faz com que essa empresa evolua. Eu acho que esse é o caminho. Né? Por isso que isso a gente chama de ecossistema de inovação. É isso. Isso é um ecossistema. Essa interação dessas pessoas. Né? Só que com propósito. Não adianta você colocar todo mundo numa sala e falar, conversem, não vai dar em nada. Mas se você fala para os mais velhos, ajudem os mais novos a evoluírem, que vocês podem ser sócios no futuro,
É isso que a gente faz aqui, tá? Então Londrina tem essa característica. A inovação, desculpa perguntar, mas ela vem só do público mais jovem ou Não. tem gente mais velha inovando? É também? engraçado, né, cara? O nosso empreendedor mais experiente do ConstruHub tem 98 anos. Tá noção? Ele criou um infiltrador que você, em qualquer área de alagamento no solo, você faz um furo nesse solo, coloca um dispositivo, né, que é bem longo, profundo. Esse dispositivo passivamente, sem energia, sem nada, ele vai sugar essa água e vai direcionar essa água para o lençol freático. Isso eu estou falando de uma inovação que resolve alagamento. Uhum. Esse senhor fez isso. Então a gente tem professores que são das universidades, que vieram de pesquisas acadêmicas. A gente tem muita empresa que abre um CNPJ menor, à parte, só para trabalhar um produto de inovação, que é o que a gente chama de spin-off. Então você tem um grande empresário e esse grande empresário tem uma equipe menor trabalhando nessa startup também. Então a gente tem toda essa variação de pessoas que trabalham com inovação. Uhum. Spin-off, você poderia explicar um pouquinho mais desse conceito? É assim, ó, você tem, por exemplo, pega uma empresa tradicional. Eu não posso falar, não vou citar o nome das empresas, mas tem uma empresa de projeto estrutural daqui de Londrina. Eles criaram um jeito de organizar a documentação de obra online. Uhum. Então você organiza de um jeito que todo mundo que precisa mexer naqueles projetos saiba o que o outro mexeu. E aí você sempre fica com a versão mais atualizada para você construir sem errar. Eles fizeram isso internamente. Os próprios parceiros deles começaram a pedir, deixa eu usar também esse programa de vocês. E aí o que eles perceberam? Que sem querer eles criaram uma nova empresa. Uma empresa de gestão de documentos. Entendi. Eles abriram o CNPJ à parte do CNPJ mãe. E esse CNPJ aqui tem um nome, né? Tem uma equipe, tem receita e despesa aqui nesse CNPJ. Sem interferir nada no CNPJ de 40 anos já de mercado. Entendeu? Que legal. Isso é uma spin-off. Entendi. É uma empresa filhote, digamos assim. Filhote, empresa filhote. E o que mais que chama a atenção de inovação quando você fala... a gente falou que não é só jovem que faz inovação, tem pessoas mais velhas. A gente falou que existe essa questão de empresa mãe e filho. O que mais que existe de inovação que você possa destacar? Inclusive, eu quero desmistificar um pouco, Guilherme. Assim, legal, uma coisa, gosto né? disso. Porque em vários eventos que eu vou de engenharia, existem temas macro que todo mundo fala. Por exemplo, o BIM é um deles. Uhum. Agora, a inteligência artificial está super famosa. Antes tinha Lean Construction. Certeza que você já ouviu esses termos nesses eventos. E eu te falar que isso aqui não é inovação. Isso são ferramentas, né? Ferramentas. A inovação, ela é outra coisa. Toda empresa que vem para solucionar um problema, isso é inovação. Eu vou dar um outro exemplo. Existe uma startup dentro do ConstruHub e outra coisa, não é tecnologia necessariamente, pode ser um processo, um serviço, um produto. Existe uma startup dentro do ConstruHub que treina mulheres para que essas mulheres sejam mão de obra. De pedreira, azulejista, gesseira, pintora, eletricista, servente, composto só por mulheres. O que ela faz? Ela pega uma dor, que é a escassez de mão de obra, e ela trabalha esse marketing feminino. Então ela tem a proposta de construir showrooms das empresas só com mulheres. Isso é um baita marketing para essa empresa. Isso é inovador? Claro que é. Você está pegando um público feminino, que às vezes é a chefe da família, que é o que ganha dinheiro, mas ela só se vê numa realidade de fazer corte, costura ou limpeza. Uhum. E traz ela para a construção civil, que é um baita de um processo, que ela pode ganhar muito dinheiro com isso, e enxerga outro caminho. Então eu não falei de tecnologia, falei de no serviço, né? Assim como a gente tem várias outras. Tem startup que rastreia as pessoas no canteiro de obra, você coloca um sensor no capacete e uma anteninha na obra. O cara passou na área da antena, sobe no mapinha, um pin assim, esse cara tá aqui. Ele saiu da área da antena e entrou na outra, sobe que ele se locomoveu. Então imagine você com pessoas, mas com ferramentas que se deslocam entre obras. Então você não vai perder nunca nada mais, você vai saber certinho onde está quem está, né? E esse sensorzinho você pode colocar um botãozinho de SOS. Se o cara se machucar, cair, ele aperta e todo mundo já sabe onde ele está, né? Uhum. Então evita acidentes e melhora a segurança. Tá? Então tem um pouco de tecnologia, mas não é só tecnologia não é só quando tecnologia. A gente fala. É um desafio trabalhar... Falando da minha experiência pessoal, eu acho difícil inovar. Eu não me considero uma pessoa inovadora. Certo. Esse pensamento é um pensamento comum das pessoas. É muito comum. Como que eu venço isso? É assim, ó.
Tem duas coisas que acontecem quando a pessoa que não relata isso aí, ela entra nesse caminho da inovação, né? Primeira coisa, a pessoa fala assim, alguém vai roubar a minha ideia. Eu tenho uma ideia muito boa, mas alguém vai roubar essa minha ideia. E outra coisa é isso, a pessoa, mas Murilo, eu nunca fiz inovação, não sei nem por onde começa. Então, quando você está inserido dentro de um grupo de startups, então todo começo de ano os CPFs, as pessoas se inscrevem e faz uma turma com 10 startups, 12 startups. Então você já está num ambiente onde todo mundo ali já está falando de inovação. E você vai vendo o exemplo dos outros. Então a melhor coisa na inovação é o relacionamento. É você estar num grupo grande de pessoas que já fazem inovação, querem fazer inovação, que estão querendo aprender sobre isso. E você vai, por osmose, aprender isso aí também, né? E a questão da ideia, eu nunca vi uma ideia ser roubada assim. Eu vi uma coisa acontecer. Todas as pessoas que relataram para mim que tinham medo de inovar para não roubar as ideias, ficaram para trás. Não desenvolveram a ideia. E se eu te contar uma ideia minha agora, se eu desenvolver ela daqui a 1 ano e a gente conversar de novo, minha ideia é certeza que estará completamente diferente do que eu conversei com você aqui agora. Afinal é sua, né? Você está desenvolvendo, está pensando nela o tempo todo ali. Então a interação, o relacionamento, você está aberto a errar, né? E entrar num grupo desse, assim, afirmando, olha, não sei fazer inovação, é ótimo. Esse é o caminho para você inovar. Então o primeiro passo é negação. O primeiro passo é negação, pode ser. Não, é brincadeira, mas eu queria ainda entender por que Londrina. Eu queria que a gente tentasse desvendar esse mistério aqui. Por que Londrina? Porque é uma cidade que tem uma característica muito forte de inovação. Tem. A gente reformou todo o espaço do Sinduscom e do CEAL, né, com essa pegada de inovação, porque foi natural, a gente foi... Primeiro, né, Guilherme, só para responder essa pergunta, por que Londrina? Eu não sei também, mas o que a gente fez no passado foi fazer o convite para as pessoas. Quando estava escrevendo esse projeto, imaginando que teria empresas inovadoras, não sabia que ia ter 70. Eu pensava que tinha 0, na verdade. Mas o que eu fiz? Eu peguei nos grupos de WhatsApp que a gente tinha, escrevi lá um edital, falei, gente, de acordo com essas regras aqui, quem quiser entrar no ConstruHub, a gente vai ensinar vocês a serem empresários. E aí eu disparei nos grupos. E aí apareceram 7 pessoas, falaram, Murilo, eu tenho uma ideia aqui, quero entrar e tirar a ideia da cabeça, colocar a ideia no papel, para depois pôr na prática. E aí entrou 7. E aí eu falei, cara, entrou 7, que legal. E depois de 6 meses, né, que a gente ficou com esse pessoal, a gente fez o que a gente chama de Demo Day, que é o dia da graduação. A gente graduou esses CPFs em empresas e a partir daí eles começaram a operar as empresas. E aí no ano seguinte subiu para 30 e poucas, 36. Aí caraca, então é um exponencial. Então o que a gente fez? Foi fazer convite aberto ao público. Uhum. Você quer vir inovar? Vem inovar com a gente. Só que a gente tinha um parceiro estratégico conosco, né? A gente tinha o Sebrae, que era o parceiro estratégico ali naquele momento, que ensinou muita coisa para nós sobre como é empreender, e a gente foi aprendendo e ganhando essa experiência, né? Foi bem isso. O CREA ele tem trabalhado bastante com inovação. O presidente Clodomir Ascari, ele uma pessoa que tem um perfil inovador muito forte, né? Recentemente a gente já teve o lançamento da carteira profissional digital, que inclusive eu já tenho a minha. Já tem a sua? Já tenho a minha. Aí, faça o convite pro pessoal fazer. Aliás, gente, se vocês estão aí ouvindo a gente, entrem no site do CREA Paraná e comece a explorar o site para vocês verem quanta coisa tem para o engenheiro. E as pessoas só costumam reclamar da entidade, né? Enfim, a gente vê muita coisa, mas é porque as pessoas não têm conhecimento. Mas você consegue ter aquela carteirinha física que você pegou quando você se formou, você consegue ter ela digital, assim como os outros documentos que eu tenho aqui. Eu não ando com carteira, eu ando só com celular hoje em dia. E aí eu tô com um documento aqui por acaso, mas é por causa do aeroporto, porque fica fácil de eu mostrar assim e assim. Entendi. Mas enfim, tem muita coisa no CREA lá também, né? Sim, o CREA está trabalhando bastante com inovação e a gente tem a Tatiana Breda, que é a nossa assessora de tecnologia e inovação. E daí eu trago uma pergunta para você. Mulheres também são inovadoras? Com certeza. A gente tem um grupo grande de empresárias que são startupeiras. Startupeira é o termo? É o termo que a gente usa. Startupeiro é o cara que ele é empresário. Geralmente o CNPJ dele é muito novo, abriu agora, o CNPJ ele está seguindo... Só para
até para colocar todo mundo na mesma régua, como que uma startup se diferencia de uma empresa? A empresa, geralmente ela não foca na escala. Você vai abrir uma empresa de construção de casas. Você vai fazer uma casa, você vai terminar, vai fazer outra. Terminar, vai fazer outra. Você não tem uma escala, você não consegue soltar 100 casas de uma vez. Porque ela depende da força humana que você tem, né? Do tempo, material, né? É difícil. Mas uma startup, quando ela já nasce com o propósito de escalar, de ter muitos clientes no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E como que faz isso? Com uma inteligência. Você constrói um processo que automatiza o seu negócio, né? Mesmo que a ideia seja a mais simples possível. Mesmo. Então, é o processo que garante o sucesso. Primeiro, quando você abre uma empresa CNPJ hoje no Brasil, você pode abrir de qualquer coisa. Você pode ser uma padaria, né? Você pode ser qualquer coisa. Você não está focado, geralmente, em resolver um problema. Você está focado em ganhar dinheiro. Geralmente é isso. Na startup, não. Você já nasce, o CNPJ nasce para resolver um problema. Então, quando eu falei da startup da treinamento de mulheres, a startup nasceu para resolver um problema que é o apagão de mão de obra, né, da construção civil, certo? Então, quando eu falo de aquela startup de sensores do capacete que eu falei, já nasceu para resolver o problema de segurança no canteiro de obra, de não perder material no canteiro de obra. Então isso já responde um pouco a minha pergunta de antes, eu não me acho inovador. É porque eu não estou procurando problema suficiente. Às vezes exatamente. Ou você vai sentir o que a gente chama de dor, ou alguém vai sentir essa dor. Então, para a startup existir, tem que ter uma dor real também, Guilherme. Não adianta você inventar uma dor. Muita gente inventa, vou fazer um aplicativo de cronograma de obra, sem saber se fazer um cronograma de obra dói em alguém. O estudo é importantíssimo, né? É importante. Por isso que, geralmente, as pessoas têm uma falsa impressão de que startup é só aquela empresa que já tem 30 colaboradores, que está lá na frente, já tem 100 clientes. Não. Toda startup começa com um cara, com seu notebook, ou uma mulher, né? Com seu notebook, estudando alguma coisa. Resolvendo, vendo que existe um problema. Então, quais são os problemas que a gente tem na engenharia? Infinitos problemas. Tem resíduo de obra que sobra muito, né? Você tem problema de processo construtivo, problemas jurídicos, documentais, problemas de venda de imóveis, né? Onde existe um problema, você pode fazer uma empresa para resolver aquele negócio. Então essa é a primeira coisa. A startup ela tem que resolver uma dor. Segunda coisa, tem que pensar em escala. Então se é uma startup de sensorização de capacetes, eu tenho que vender esses sensores na internet através de um kit que eu possa vender para o Brasil inteiro. E o cara instala lá ele mesmo a antena na obra e colocou os sensores e já está funcionando. Diferente de eu ter que dar manutenção nesses negócios, né? Não conseguiria dar manutenção a obras do Brasil inteiro, né? E a terceira coisa é ter um diferencial. Se a startup não tiver nada que chame atenção para ela, que seja diferente do que existe, ela não é uma startup. Ela é uma empresa tradicional. Né? Então você vai numa padaria que está perto da sua casa, não que uma padaria que tenha um negócio diferente. E a padaria que tem um pão geralmente muito diferente é aquela que todo mundo vai comprar, porque ela tem um diferencial de mercado. Então, por isso que eu falo que se você está pensando aqui, o espectador pensando em abrir uma startup e fala assim, Murilo, mas já existe uma startup que eu já pensei. Por exemplo, tem uma startup no Hub que tem drone passa o drone na fachada, aí uma startup que tem IA. O drone reconhece por IA todos os problemas daquela fachada do prédio e faz um relatório desses problemas, né? Só porque eu relatei isso agora aqui, eu também não posso ter minha empresa de drone? Claro que pode. Você tem que pensar o que você vai ser diferente dessa. Se a região é diferente, já é diferente. Já é uma inovação ali. Se esse drone só existe nos Estados Unidos, se você abrir um drone no Brasil, já é diferente. Entendi. Entendeu? Então você já está sendo inovador. Tá. E você tem startup? Tem uma startup de construção de cabanas para locação. O que a gente faz? A gente fabrica essas cabanas dentro de um galpão, a gente transporta ela pronta em 90 dias, faz a entrega e faz a gestão depois da locação. Então a gente faz o processo completo, faz o projeto, constrói, entrega e gere as locações depois. A gente coloca marketing, a gente leva o influenciador lá para fazer o esquema, só que mesmo eu sendo engenheiro e tendo colocado muita tecnologia de construção modular, é uma cabana feita de aço,
ela tem revestimento de motorhome, ela tem banheira, tem cozinha completa, tem um monte de coisa, ar-condicionado, tudo funcionando em 90 dias, com todos os itens de hotelaria dentro. O que eu vendo? Eu vendo conforto, vendo segurança para o usuário, né? Então, o que eu venho solucionar? Que as belezas que existem no nosso país, os lugares que a gente frequenta como turista, tem muita cachoeira, muito lugar que tem uma vista maravilhosa, geralmente quando você chega lá não tem lugar bom para se hospedar. Tem só camping, ou você tem que fazer um bate-volta, você não consegue dormir lá. Então, qual que é o nosso caminho? Identificar esses lugares que são maravilhosos, começando pelo Paraná, obviamente, e chegou no lugar e falar, aqui cabe uma cabana. Então, a gente pode fazer um contrato com o terrenista, o dono do terreno, e colocar uma cabana lá. E como é que foi o processo para entender isso? Então, para entender isso foi assim, é um caminho muito longo, mas por ser engenheiro civil e ter construído muita coisa, feito casa, feito empreendimento de alto padrão, de baixo padrão, eu já fiz edifícios tanto horizontais quanto verticais, né? Eu sei que a construção civil é muito tradicional. E por conta disso, os processos são muito artesanais. Gasta-se muita coisa, quebra-se muita coisa, as caçambas são imensas de entulho. E quando eu pensei em construir, eu falei, se eu for construir, não vou construir assim. Vou construir de um jeito que seja seco, que eu consiga não usar argamassa, nem cimento, nem concreto, que eu possa parafusar as coisas e elas estarem prontas. E aí veio o meu sócio, que é arquiteto, que queria fazer casas de alto padrão em condomínio. E aí a gente falou, por que não fazer essas cabanas maravilhosas que a gente vê aí na internet, pela Europa, no Brasil tem um monte, vamos fazer? E aí a gente falou, vamos. Então a gente fez o projeto e só com construção a seco, só com materiais leves e começamos por aí. E fomos estudando, vendo o que existe e aprendendo muito no meio do caminho. A gente não sabia fazer tudo 100%, a gente foi fazendo conforme a gente foi errando e foi consertando no meio do caminho. Parabéns pela Obrigado. iniciativa aí, parabéns pela ideia e por conseguir colocar em execução. E nosso programa acabou. Ah, é? Já chegou ao fim, mas agradeço a sua presença. Acho que foi uma conversa inspiradora sobre inovação, mas principalmente sobre ideias, né? Sobre acreditar nas ideias. Acho que vai ser bem importante para quem está assistindo a gente. Obrigado. E assim, o público técnico, público do CREA, é um público muito inteligente para resolver problema. Então eu aqui convido todo mundo que está assistindo a gente se tem uma ideia boa na cabeça, corre atrás, resolve esse problema, porque a gente que é engenheiro, a gente que é técnico, a gente tem um pensamento lógico muito bom. Bom, é isso aí, pessoal. Tem uma ideia, corre aqui para o ConstruHub, joga sua startup aqui, seja um startupeiro. Startupeiro. E não perca nenhum dos nossos episódios. Quer deixar algum recado para quem está assistindo? Gente, entre aí no engenhariacientifica.com.br. A gente, esse ano 2025, tem uma temporada inteira com o CREA Paraná. Legal. Né, que é por intermédio da Ampeia. Desde o ano passado a gente está com o CREA fazendo conteúdo. Então não perca. Tá aí, em algum lugar aqui tem o link. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem. Pessoal, muito obrigado. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Obrigado, Murilo. Valeu, Guilherme.